Nossa, gente, que empolgação. Boa tarde. Eu sou educadora física, eu sou acelerada. Então, hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o profissionalismo do esporte, ou seja, profissão atleta. De alguns anos para cá, basicamente de 2000 para cá, a gente começou a ver um modo diferente dos atletas, ter essa visão, essa profissionalização do esporte no Brasil no geral, não só na ginástica, mas de todo o Brasil. Para vocês entenderem um pouquinho, eu vou voltar alguns anos atrás, lá no meu comecinho, e vou falar sobre a minha iniciação na ginástica. Bom, não sei se vocês todos sabem, mas eu sou gaúcha, eu sou de Porto Alegre, e eu fui descoberta bem tarde para a ginástica. A ginástica normalmente começa com 4, 5 anos. Eu comecei aos 11 anos. Então, para a ginástica foi bem tardio mesmo esse início. E a minha história, eu fui descobrindo a ginástica aos poucos. Uma professora passou, me convidou para fazer ginástica. Eu fui, fiz um teste, gostei e aprendi o que era ginástica, que até então eu não conhecia. Naquela época, que era 94, 93, a ginástica não era muito conhecida no Brasil, né? Não tinha esse nome, essa expressão que é hoje aqui dentro. Então, esse começo foi muito difícil. Era mais uma brincadeira do que realmente uma profissão. Veio se tornar uma profissão anos depois, né? Depois que se passou alguns anos. Eu comecei a pensar em realmente virar uma atleta depois que eu comecei a ganhar minhas primeiras medalhas, quando começou a vir os primeiros resultados, né? Comecei a treinar todos os dias, que no começo eu treinava 3 vezes por semana, numa média de 2, 3 horas por dia. E depois de 1, 2 anos, de 1 ano praticamente, eu comecei a treinar 5 horas. Depois de 2 anos, eu já treinava 6. Né? Treinava 2 períodos, treinava pela manhã, porque eu estudava, à tarde, e treinava de novo à noite. A gente treinava das 6 até as 9h30 da noite. De segunda a sábado. Pode passar. Bom, depois de 2000, quando passou o Winnipeg, que foi onde eu tive o meu resultado mais expressivo, assim, os primeiros resultados, que foi o Pan-Americano, onde eu ganhei 3 medalhas junto com a equipe, eu comecei a ver a ginástica de uma forma diferente. Eu entendi que era aquilo que eu queria fazer para a minha vida, como profissão mesmo. Eu queria me tornar uma atleta. Mas, para isso, eu precisava enfrentar alguns medos, né? No começo, quando a gente é atleta, a gente tem algumas dificuldades financeiras, eu acho que é uma das principais, a gente ainda encontra algumas situações, até hoje, nessa parte, né? O comecinho é o patrocínio que paga tudo, que acaba investindo no filho mesmo, investe não só psicologicamente, estando ali empurrando e ajudando na parte dele conseguir seguir adiante, mas também financeiramente é o pai que coloca ali. E a partir de 2000, eu falei, não, gente, eu quero fazer isso para a minha vida. Eu fui para Sydney como reserva, que foi a minha primeira experiência, meu primeiro contato com a Olimpíada. E em 2001, a seleção resolveu fazer uma forma diferente. A gente montou uma seleção permanente em Curitiba, onde todas as ginastas teriam que ir morar em Curitiba. E aí eu tinha o meu impasse, né, ali, sair da casa dos meus pais. Acho que ali foi a minha primeira grande decisão de me tornar ou não me tornar uma profissional na ginástica. E com o incentivo deles, da minha família, eu fui, né, tomei a decisão de ir para Curitiba, em 2001, onde a gente fez uma seleção com 22 meninas em Curitiba. E, a partir dessa decisão, acho que as coisas se transformaram e eu virei uma profissional do esporte. Não só por ter tomado a decisão de ir para Curitiba, mas pela seriedade, como as coisas iam acontecer. Eu acho que, quando a gente fala em profissional, em profissionalização, a gente está falando toda uma sequência de coisas que tem para acontecer, né? Uma seriedade sua quanto ao trabalho, mas uma seriedade também de pessoas que envolvem esse trabalho ali. Curitiba montou todo um planejamento que precisava para esse grupo de meninas poderem conquistar pela primeira vez uma vaga, que era esse o grande objetivo que a gente tinha em 2004, que a gente começou a seleção permanente em 2001, e o ápice foi 2004, quando a gente conseguiu ir para Atenas com a equipe completa. Mas esses trabalhos só aconteceu porque a gente teve um grupo formado de vários profissionais nas suas áreas. Assim. Então, quando chegou 2004, a gente tinha conquistado já
um nome dentro do Brasil, a gente já tinha essa parte estrutural que até então era muito complicada, que a gente não tinha isso no Brasil até então. A partir de 2001, se criaram novas leis para amparar os atletas, como a Lei Pelé foi sancionada e ajudou muito a grande maioria dos atletas, a Lei Agnello Piva. Hoje a gente tem a Lei do Incentivo ao Esporte, que tem ajudado outros atletas, principalmente na parte da formação, a continuar se mantendo. Esse trabalho deu uma visão diferente, não só para nós, atletas, mas para as pessoas, que começaram a ver um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente fazia, e por que esse resultado começou a partir dessa época, né, a partir de 2000 para cá. O que a gente observou nisso? A seriedade que foi dada para o esporte brasileiro foi diferente. A gente pegou cada pessoa especialista em cada área. No caso da ginástica, nós tínhamos nutricionista, psicólogo, preparador físico, fisioterapeuta, médicos especialistas ali, e os nossos treinadores e o grupo de meninas que treinavam. Também com isso, o que nós tínhamos ali, que até há alguns anos atrás não se tinha, a gente tinha um contrato. Não era um contrato de trabalho, porque o esporte ainda olímpico, ele não é considerado profissional, ele é considerado amador. Apesar da gente treinar de 8 a 9 horas por dia, de segunda a sábado, ele é amador. Né? É difícil até de entender isso, mas ainda é amador. Aqui. Hoje, os únicos esportes que são profissionais no Brasil é o futebol e o vôlei. Foram os únicos 2 esportes que conseguiram ter esse direito de se considerar profissionais ainda. Então, essa reviravolta que deu o esporte no Brasil, essa seriedade, essa visão diferente, e as leis também mudaram essa visão e fizeram com que os atletas hoje possam se dizer: eu sou um profissional, eu sou um atleta profissional. Eu tenho direitos, eu tenho deveres, né? Eu tenho pessoas que me ajudam a conseguir chegar ao nosso objetivo, que não é só ganhar medalha e ganhar título, né? Mas também envolver outras pessoas, motivar outras pessoas a seguirem a mesma carreira que a gente quis seguir. E hoje a gente consegue ver novos atletas, ou até atletas que passaram por momentos muito difíceis para se manter dentro do esporte, conseguindo viver só do esporte hoje. E quando eu falo viver, não é só financeiramente, mas ter uma qualidade de treino excelente, aonde a gente consegue ver esse resultado que a gente tem visto desses anos para cá, de número de medalhas, da gente conseguir quebrar recordes, da gente conseguir massificar o esporte. Claro que a gente acredita que ainda falta, que a gente pode mais ainda, mas já melhorou bastante do que era antes. Eu queria ter fotos ou vídeos para mostrar para vocês como era antes, mas acho que alguns de vocês ainda lembram como era. Era muito difícil. A gente treinava para ganhar um agasalho na seleção, né? A gente, às vezes, para viajar, as próprias confederações tinham que fazer várias situações. Fazer leilão, fazer rifa, para a gente conseguir arrecadar dinheiro para conseguir ir para fora. E isso, graças a Deus, a gente não tem mais, já passou. Então, hoje, nós somos profissionais. Então, o que é ser um profissional do esporte? Atleta como profissão. É você se dedicar, mas você ter como você se dedicar por completo. Você ter pessoas especializadas que acreditam no seu trabalho e fazem com que você tenha o máximo de retorno positivo, né, que você possa dar o seu máximo ali dentro, e que você também tenha essa seriedade para levar o ápice que você pode dentro e fora do ginásio. Então, para mim, eu acho que isso é atleta como profissão. Você fazer o que você ama, mas ter uma seriedade, não só sua, mas de um grupo todo em volta. E todas essas visões fizeram com que a gente conseguisse chegar até esse objetivo e mudar essa cara um pouco do esporte brasileiro. O esporte, ele me deu uma possibilidade que eu acredito que, se não fosse ele, eu com certeza não teria tido, que é ter feito a faculdade de Educação Física. Eu sou educadora física como formação. Eu sempre quis fazer, antes até de iniciar na ginástica, e hoje eu posso trabalhar em vários nichos diferentes de atuação. Por exemplo, hoje eu trabalho com projeto social, que eu sempre quis trabalhar com criança e jovem,
podendo retribuir um pouco do que o esporte me deu, de uma diretriz diferente, que não é o alto rendimento, no caso da seleção, mas sim a gente usar o esporte como uma ferramenta social e para mudar um pouquinho a cara, né, canalizar essa energia positiva das nossas crianças, dos nossos jovens. Outra forma também é trabalhar junto com os patrocinadores, né? No caso aqui tem uma foto de Furnas, que é um dos meus patrocinadores, que eu trabalho direto, onde a gente faz palestra, onde a gente faz interação com as crianças, a gente leva um pouco dessas diretrizes positivas que o esporte trouxe na nossa vida para as crianças, a gente consegue aprender um pouco e conhecer mais o Brasil. Que quando eu treinava, eu quase não conhecia o Brasil, a gente conhece muito o exterior, mas o Brasil, por completo, a gente não conhece. Então, isso também teve uma nova possibilidade de visão. E eu acho que a mais nova diretriz que o esporte me deu foi poder falar do esporte que eu sou apaixonada e motivar as pessoas a assistirem, entender um pouco mais desse esporte, que é ser comentarista. Tentar levar isso de uma forma simples, onde as pessoas consigam entender, onde as pessoas se interessem mais pelo esporte. Hoje, o esporte, ele não é só para atletas, ele é para todas as pessoas. O esporte, hoje, ele não só é representado por medalhas e títulos, mas ele é representado por uma gama de profissionais muito grande. A gente abriu um leque, a própria educação física abriu um leque muito grande graças ao esporte. Hoje eu posso ser um preparador físico, eu posso ser um treinador, eu posso ser um coordenador ali dentro, né, um diretor. A gente tem médicos especialistas no esporte, a gente tem psicólogos, a gente tem nutricionistas, né, e a gente tem comentaristas, repórteres. Tudo isso esporte, tudo isso os atletas conquistaram o interesse, chamaram a atenção das pessoas e fizeram com que essa atenção fosse retribuída. E essa retribuição a gente tem em mídia hoje, muito grande, da exposição do esporte por completo, mas também a gente consegue ver essa seriedade, e essa seriedade se transforma em títulos e medalhas. Pode mudar. Então, o esporte, ele possibilita a gente a alcançar muitos sonhos, né? A realizar muitos sonhos também. No comecinho, eu não sonhava em ser uma atleta, eu nem sabia o que era ser ginasta, né? Eu fui aprendendo aos poucos, eu fui conhecendo um pouco a ginástica, e aí eu entendi e me apaixonei pela ginástica. Mas ela me possibilitou ser coisas que eu não imaginava, que eu nunca sonhava. Ser campeã mundial, ser a primeira atleta a ter o nome do código da FIG. Eu tenho 2 elementos hoje com meu nome, um nome tão simples como o do Santos, né? Quase metade do Brasil é do Santos. E hoje a gente tem 2 do Santos dentro do código da FIG. Isso vai ficar para os meus netos, para os meus bisnetos. Eles vão conseguir visualizar ali e ter o mesmo orgulho que eu senti quando vi o nome homologado da minha família ali. Assim, fora ter sido campeã mundial e ter vivido um ciclo muito grande dentro da seleção. Eu não sonhava, imagina, eu queria ir para uma Olimpíada, eu fui para 4. Né? Eu tive o prazer de ter ido para 4 Olimpíadas, de ter sido finalista de 2 Olimpíadas, de ter sido campeã mundial. Então, me possibilitou a eu ter essa experiência e realizar um sonho que eu nem sabia que eu tinha, de virar uma atleta. Acho que mais do que virar uma atleta, é virar um exemplo positivo. Acho que isso é a coisa que eu mais gosto, assim, que o esporte me possibilitou hoje. De eu poder ver no olhar das pessoas, de eu poder sentir esse carinho, essa afeição, não só pela Daiane dos Santos, né, ou pela Dai, mas pela ginástica em si. Hoje as pessoas conseguem ver esportes diferentes como ginástica. Hoje a ginástica é um dos 5 esportes mais assistidos e mais queridos do Brasil. Antes de 2000, as pessoas nem sabiam o que era ginástica. E hoje as pessoas comentam, as pessoas falam. Então, isso é muito bom. Acho que o maior sonho que eu tinha dentro do esporte é ver o meu esporte se tornar popular. E hoje ele é. Então, com certeza, o esporte ele possibilita. Claro que a gente tem que trabalhar muito, não é fácil, é difícil para todo mundo, tem altos e baixos, tem ganhos e perdas, a gente tem que dar alguma coisa para receber alguma coisa, como tudo na vida. Mas ele sempre realiza, o saldo final sempre é positivo. Então, ele sempre consegue realizar até mais do que a gente imagina que a gente vai conseguir de sonhos. E é isso que eu deixo como mensagem para vocês hoje. Sonhem, mas trabalhem bastante para que os sonhos se tornem realidade. E as famílias que estão aqui hoje, incentivem seus jovens, não só ao esporte, mas a novas profissões, acreditem neles, invistam,
porque daqui podem sair grandes cientistas, grandes médicos, grandes atletas, fisioterapeutas, podem sair grandes nomes para o Brasil. Muito obrigada pelo TEDx, por ter me convidado para vir falar um pouquinho aqui sobre o que é ser atleta, né? Essa profissão hoje, que já é, eu acho, respeitada pelas pessoas. Muito obrigada e boa tarde para todos vocês.